1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 12. Nós chegamos à última mensagem desta nova série que tivemos no início deste ano, no final, nos últimos dias do ano passado e no início deste ano. A série Andando nos Passos de Nosso Senhor. Nós ouvimos até aqui exposições sobre vários assuntos que nos ajudam sobre como andar piedosamente no ano novo que se inicia. Nós começamos falando sobre como fazer obras maiores do que Jesus no ano de 2015, conforme a exposição de João 14, onde no verso 12 o próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as dele, porque nele e com base nas obras dele nós poderíamos fazer coisas com base na obediência, na dependência do Espírito e na própria união com o nosso Senhor ressurreto. Na segunda mensagem nós ouvimos sobre a biografia de Barnabé. Aprendemos a importância da credulidade, da perseverança, de se investir em outras pessoas, de se acreditar no investimento da graça de Deus para a recuperação daqueles com quem andamos. Nosso culto da virada, nosso culto do ano novo, nós ouvimos sobre provérbios, sobre a sabedoria da palavra de Deus, que nos instrui a respeito do cuidado com o coração, de saber que do coração procedem as coisas que influenciam as nossas vidas, que determinam as nossas ações na vida. E com esse cuidado no coração, nós também falamos naquela ocasião sobre a importância de tomarmos cuidado com as nossas palavras, de saber que o coração fala daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nas duas mensagens do domingo passado, nós ouvimos sobre como andar com a renovação das nossas forças, conforme a mensagem de Isaías 40. Isaías 40, 55 é o livro da consolação do povo de Israel. E no primeiro capítulo nós aprendemos sobre o fato de que o Senhor renova as nossas forças, para que no meio da angústia e do cansaço nós possamos continuar andando, caminhando. À noite, no domingo passado, nós ouvimos sobre Provérbios 9 e Provérbios 10. A importância de se andar com sabedoria, a importância de se atentar para o convite da sabedoria e recusarmos o convite da loucura, entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que há coisas importantes que nos diferem da vida de sabedoria e da vida de loucura. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui, nesta mesma carta de Paulo aos Tessalonicenses, sobre a necessidade de andar em cuidado uns dos outros, de andarmos como uma comunidade que está atenta quanto ao fato de que não andamos sozinhos, nós peregrinamos juntos, e nós somos o povo que não deixa ninguém para trás, nós somos o povo que está sempre atento, está sempre preocupado com a necessidade do outro, com a disposição de apresentar ajuda e cuidado ao outro. E agora à noite nós estaremos olhando para este capítulo 2, versos de 1 a 12, e meditando sobre coisas importantes aqui, que nos ensinam a andar de maneira que nós agradamos a Deus. Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós.
Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tu és o nosso Deus, Deus grandioso, perfeito em todos os Teus atributos, Deus santo, Deus justo, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas, aquele que está acima de todo nome, Deus das nossas vidas, o amado das nossas almas. Ó Pai, nós na Tua presença, alegres, clamamos ao Senhor. Fala, ó Deus, aos nossos corações, que a Tua palavra que acabou de ser lida possa ser exposta, ó Pai, para o benefício das nossas almas, para o benefício do Teu povo aqui presente, da Tua gente, ó Deus. Senhor, instrua-nos quanto a falar, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dirija, de maneira que somente seja dito aquilo que corresponda à palavra do Senhor. E que igualmente, ó Deus, Tu, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, dirijas, conduzas os Teus servos em ouvir sinceramente a Tua palavra nesta noite. Que haja sinceridade, que haja prontidão em cada coração, para ouvir, para receber, e não apenas para conhecer e entender, mas para viver a Tua palavra. Para sair daqui com uma disposição de fazer diferente do que tem feito até aqui. Sair daqui, ó Deus, diferente de como entrar, para que suas vidas, ó Pai, se tornem mais agradáveis a Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, como nós falamos pela manhã, esta carta de Paulo à jovem igreja de Tessalônica, ela tem o seu contexto em Atos 17. Paulo havia pregado na sinagoga. O impacto do Evangelho, o progresso do Evangelho com sua pregação foi muito grande nesse contexto, de maneira que judeus e muitos gentios creram no Evangelho, de maneira que foram muito frutífero, foi muito frutífero o trabalho realizado por ele através da pregação do Evangelho nesta ocasião e neste lugar e para esta igreja. Uma igreja que provou não apenas da bênção do Evangelho para sua conversão, para sua crença no Senhor Jesus Cristo, mas uma igreja que, por este trabalho fiel do apóstolo, progrediu, avançou significativamente em frutos benditos a partir do progresso do Evangelho. Aqui, Paulo não apenas experimentou a bênção de ver o Evangelho progredir, mas ele também experimentou a dor da perseguição. Paulo logo deixa a cidade, como ele diz no início do capítulo 2, no verso 2, ele diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Não fora fácil para Paulo pregar a esta igreja, pregar nestas ocasiões em que ele estava proclamando o Evangelho para a plantação de igrejas.
Assim como também não tem sido fácil para nós pregarmos o Evangelho nos nossos dias. Por mais que exista uma igreja estabelecida entre nós, por mais que o nosso país diga-se favorável à fé evangélica, nós temos percebido que muito daquilo que tem se anunciado como Evangelho tem sido muito diferente daquilo que o apóstolo tinha pregado aqui neste contexto de Atos 17. Paulo, então, ele escreve uma carta à igreja de Tessalônica para falar de suas preocupações, para falar de seus desejos, para falar de seus afetos, para falar das suas gratidões a Deus por conta do quanto o Evangelho havia progredido na vida destes irmãos. Então ele envia notícias através de Timóteo e ele colhe notícias através de Timóteo. A carta, ela é repleta de uma preocupação, de uma expressão de amor e de cuidado por parte do apóstolo, mas ao mesmo tempo ela é repleta de ações de graças, porque havia muito da parte do apóstolo que agradecer, o que louvar a Deus pelo que o Evangelho havia feito na vida destes irmãos. De maneira que estas ações de graças eram porque estes irmãos haviam recebido o Evangelho, mas não apenas por isso, mas porque houve mudança de vida entre estes irmãos. Uma coisa importante em relação ao Evangelho que a nossa geração não tem entendido, não tem compreendido, é de que há um grande problema naqueles que não entendem o Evangelho, naqueles que o assumem apenas como uma religião, especialmente como uma religião do domingo, como o nosso irmão Alex mencionou em sua oração, como aqueles que têm feito da fé uma dicotomia, uma divisão de duas partes, onde a fé é reservada ao domingo ou aos encontros da igreja, e a vida de segunda a sábado em tantas outras áreas tem sido completamente distante das coisas do Evangelho. Eu me lembro de uma ocasião onde um bispo neopentecostal de nossa cidade foi eleito deputado federal e disse que Deus o havia eleito deputado federal para colocar o Congresso Nacional de joelhos. Depois de um tempo assumindo o seu posto, em outras entrevistas, quando estava já comprometido com causas mundanas, com envolvimentos seculares, com uma agenda que nada dizia respeito a Deus, ao Evangelho, então ele disse: aqui eu sou deputado, aqui eu não sou o bispo. E assim tem sido com os evangélicos do nosso país. Eles são divididos em duas partes, são como elementos de duas partes muito evidentes. Uma parte que pertence à igreja e uma parte que pertence ao mundo. Uma parte que demonstra uma falsa piedade aos domingos, nos ajuntamentos, nas reuniões, e uma parte que demonstra a clareza da falta do Evangelho em seus corações, em vidas mundanas, em falta de uma vida que agrade de fato a Deus. É impressionante nós observarmos as ações de graças que Paulo faz nesta carta, porque aqui nós vemos o apóstolo falando de pessoas que não apenas receberam o Evangelho, mas pessoas cujo fruto é evidente, na medida em que o Evangelho as transformou, produziu em suas vidas grande mudança de vida. Meus irmãos, o impacto do testemunho destes irmãos ao redor de onde viviam se deu não apenas pelo fato de crer no Evangelho e porque diziam crer no Evangelho, mas pelo fato de que suas vidas mudaram, pelo fato de que suas vidas se tornaram agradáveis a Deus, pelo fato de que suas vidas se tornaram condizentes com o Evangelho que diziam crer. Havia uma grande diferença na vida desses irmãos, e esse é o motivo da gratidão do apóstolo Paulo. O progresso do Evangelho na vida desses irmãos era o motivo da gratidão do apóstolo. É sobre isso que nós temos que nos ocupar nesta noite. Quanto ao fato de que aqui nós encontramos a expressão do apóstolo na vida daqueles que receberam o Evangelho, dos frutos do seu ministério. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera.
Porque vocês não apenas viraram crentes, mas porque vocês deram frutos do Evangelho, porque vocês demonstraram uma transformação pelo Evangelho, porque vocês se tornaram um testemunho do procedimento do apóstolo na pregação do Evangelho. Eles eram a sua defesa. Diante de toda a perseguição que Paulo estava sofrendo, aqueles irmãos eram a defesa de Paulo. Eles eram o testemunho do seu ministério fiel. Eles eram o testemunho da sua pregação fiel. Diferentemente daquilo que tem sido a péssima demonstração dos chamados evangélicos brasileiros, com relação, por exemplo, a assumir a falsa apresentação do Evangelho pela teologia da prosperidade, em que se mostram adoradores do dinheiro, adoradores de bens materiais, onde suas vidas são uma demonstração paupérrima da falta de transformação, são uma contundente demonstração da falta de transformação, da falta da presença do Evangelho em suas vidas. Ao contrário do que nós temos visto hoje em nosso contexto. O contexto dos irmãos de Tessalônica é que, pelo procedimento correto do apóstolo, pela maneira como corretamente ele lidou com o Evangelho, pessoas creram no Evangelho, pessoas tiveram a sua vida transformada verdadeiramente pelo Evangelho, e o impacto do testemunho destes irmãos transformados foram suficientes para se transformar na defesa do apóstolo. Uma carta a uma jovem igreja que nos faz pensar sobre o fato de que as nossas vidas precisam demonstrar frutos dignos do Evangelho, de que as nossas vidas, ao andar no ano de 2015, precisam ser uma demonstração de que de fato cremos, vivemos e fomos mudados pelo Evangelho. E o que nós precisamos, meus irmãos, produzir para que esses frutos sejam evidentes? Para que esta transformação do Evangelho de fato seja evidente nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam uma demonstração de quem anda e agrada a Deus. É sobre isso que nós vamos olhar para o texto e considerar esta noite. Em primeiro lugar, o fato de que no procedimento do apóstolo e naquilo que foi o grande impacto do Evangelho sobre a vida destes irmãos, o que nós vemos é confiança em Deus. Eles confiaram em Deus em meio às lutas. Vejam o que o verso 2 diz: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Aquilo que tem sido vendido nos nossos dias é de que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, utilitário, um servo, não aquele a quem nós devemos toda a nossa confiança, por quem Ele é, pelo fato de ser o Criador das nossas almas, pelo fato de ser Ele quem governa, sustenta as nossas vidas, pelo fato de que Ele é o Senhor de cada milímetro das nossas vidas, e de que a nossa confiança nele deveria ser também a nossa sujeição a Ele. Mas a igreja moderna, estas que estão abarrotadas de adoradores, de todos os tipos de ídolos modernos, tem pregado coisa diferente. Tem pregado, alimentado não uma confiança em Deus, que representa a sujeição aos seus governos, sujeição às suas deliberações, sujeição à sua vontade e à maneira como Deus quer dispor das nossas vidas. Mas Paulo soube, e é essa a defesa que ele faz no capítulo 2, quando ele fala do proceder dele e de seus cooperadores na pregação do Evangelho. Ele diz que eles confiaram em Deus, não no sentido de decretar ou determinar o que Deus deveria fazer, mas de saber que mesmo em meio a todas as lutas que enfrentaram, eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam saber que Deus tinha tudo sob o controle da sua vontade soberana e perfeita. O fato é que a perseguição era por causa do próprio Evangelho, e a ousada confiança era necessária para se continuar a pregação deste mesmo Evangelho.
Nós precisamos entender que confiar em Deus não significa achar que Deus fará o que nós queremos que Ele faça. É confiar entendendo que Deus vai concluir o que Ele começou. Que a pregação do Evangelho, mesmo em meio a duras lutas, ela vai continuar. Deus concluirá o grande projeto, o grande plano de redenção que Ele vem executando desde o início de todas as coisas. O fato de que Deus está fazendo novas todas as coisas em seu Filho vai ser concluído, vai ser bem sucedido. E é nisso que nós devemos colocar a nossa confiança. Infelizmente a nossa geração acha que confiar em Deus é crer, é estar certo de que Deus vai me dar um carro novo se eu pedir, Deus vai me dar um emprego novo se eu pedir, eu vou ganhar uma promoção se eu pedir. Não foi essa a confiança estabelecida no coração do apóstolo Paulo. Ele confiou que em meio a toda objeção ao Evangelho, o certo a se fazer era confiar em Deus e continuar pregando o Evangelho. Em toda objeção à piedade, ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto, ao que é de acordo com a lei de Deus, a confiança é continuar fazendo como Deus nos ordenou fazer, mesmo que isso seja difícil. Esta é a primeira coisa importante para se andar agradando a Deus. Confiar de que a maneira dele, de que o modo dele, de que como Ele quer que as coisas sejam feitas, é isso que precisa ser feito. Essa é a melhor forma de nós demonstrarmos confiança no Senhor. No verso 13, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ou seja, ele estava certo de que deveria confiar em Deus, e também estava certo de que aquilo que ele portava, aquilo que ele manejava, era o Evangelho puro, do jeito que Deus o passou. Ele estava pregando apenas o que também recebi, um Evangelho puro e simples do Senhor Jesus para arrependimento e crença daqueles que ouvissem. Era isso que o apóstolo entendia deveria ser pregado. E é isso que os falsos apóstolos do nosso tempo não entendem. É isso que muitos crentes e pastores e líderes das nossas denominações todas não estão entendendo. Que o que devemos pregar e repassar é aquilo que nós recebemos. Há muita gente tentando florear o Evangelho. Há muita gente tentando enfeitar como se fosse um pavão ou uma fantasia de carnaval a mensagem do Evangelho, querendo empiriquitar, como dizem lá na minha terra. E o apóstolo Paulo vai na linha oposta a tudo isso. Ele entregou o que ele recebeu, ele pregou do jeito que recebeu, ele expôs o Evangelho com pureza e com simplicidade. Ele não tentou tornar mais bonito aquilo que, por mais simples que seja, jamais será alcançado em beleza, em glória. Jesus Cristo morto e este crucificado e depois ressurreto. É isso que nós devemos pregar, é essa mensagem que nós devemos carregar, é nisso que nós devemos confiar. Por exemplo, meus irmãos, para os nossos casamentos, há muitos casais que não estão confiando na pureza do Evangelho para o tratamento dos seus problemas conjugais. As pessoas não estão confiando mais na simplicidade de Cristo, do seu Evangelho, da sua palavra, da sua proposta para a redenção das relações familiares. Nós precisamos, segundo a mentalidade do nosso tempo, de terapias. Nós precisamos das 5 linguagens do amor. Você sai para a rua, compra um presente para sua esposa, chega em casa, você toca ela, e você começa a criar apêndices, aditivos ao Evangelho de que ele não necessita. O Evangelho, meus irmãos, nós precisamos entender, ele é suficiente para todos os assuntos da vida humana. Se você quer resolver o problema do seu casamento, leve o seu casamento à cruz.
Se você quer resolver um problema de relacionamento seu com um amigo, leve-o à cruz. Se você quer resolver os problemas todos da sua alma, aquilo que te entristece profundamente, aquilo que faz você experimentar a noite escura da alma, vá à cruz. Foi isso que Paulo entendeu e é isso que ele defende aqui. Que ele não adicionou à mensagem por ele recebida nada que a pudesse supostamente incrementar. Se nós queremos andar bem em 2015, de maneira que agrademos ao Senhor, nós precisamos preservar puro aquilo que nós recebemos. Você quer resolver o problema do seu filho? Leve-o à cruz. Não leve ao psicólogo, não leve às atividades terapêuticas, socioterapêuticas que possam surgir por aí. Não tente subornar o seu filho com as coisas deste mundo. Leve-o à cruz. Leve-o a Jesus. É isso que Paulo fez aqui e é essa a defesa dele. Todo o fruto produzido na vida dos irmãos de Tessalônica só aconteceram porque eles receberam unicamente a Cristo, este morto e ressurreto. Sem mais, nada mais. Cristo foi suficiente. Terceiro lugar, Paulo diz aqui que ele não buscou o elogio dos homens. Ele não buscou a glória dos homens, mas antes ele buscou a glória de Deus. Vejam comigo versos 4 a 6. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Assim como ele estava certo de que deveria confiar apenas naquele que é o Senhor de todas as coisas, e que nos fez mordomos sem nenhum poder discricionário, de maneira que nenhum de nós tem direito a alterar a mensagem que por ele nos foi passada. Estando certo de que era necessário preservar a pureza deste Evangelho, a pureza dessa mensagem, o apóstolo então agora ele reage dizendo: não, eu não estou preocupado com homens, eu estou preocupado com Deus. É a glória dele que me preocupa, é a glória, os elogios, a honra que procede dele que me preocupa. Porque Paulo está certo de que nada adianta ter a aprovação de milhares de homens na face da terra e ser reprovado pelo Todo-Poderoso. O texto de Mateus nos fala sobre a parábola dos talentos e nos fala de uma expressão de que poucos crentes andam e vivem a vida parecendo estar despreocupados quanto ao que ouvirão neste dia. O Senhor Jesus dirá àqueles que forem como o apóstolo foi aqui: venha, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Muitos dos apóstolos que estão andando aí de carrões, BMW, muitos daqueles que estão usando de bajulação para prevaricar das coisas de Deus, tornando impuro o Evangelho, mudando a mensagem recebida da parte de Deus e pregando um falso evangelho, eles com seus carrões hoje estão envenenando as suas almas e ouvirão do Senhor no dia final, no dia do juízo: apartai-vos de mim, eu não os conheço, vocês não têm parte comigo. E o apóstolo Paulo, que sofreu, foi perseguido, recebeu, como diz o texto, todo tipo de maltrato e ultraje, ele certamente ouvirá do Senhor: venha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Paulo continua o texto, disse também: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que ele está preocupado em nos dizer aqui? Que importa a glória de Deus,
E o que é a glória de Deus? O nome de Cristo, meus irmãos, é o que importa. Infelizmente, nos cultos da igreja moderna, o que tem menos importado é o nome de Cristo. Músicas inteiras que não falam de Cristo. Canções do começo ao fim que falam dos sentimentos do homem, que falam das gemências próprias desses mesmos sentimentos, semelhando-se mais à música sertaneja romântica do tipo Leandro e Leonardo, do que uma canção de adoração a Deus. Músicas que pouco falam da grandeza de Deus, mas tanto falam do desejo do homem de fazer com que Deus o satisfaça. Mas pouco se vê do nome de Cristo sendo honrado e sendo glorificado. Sermões inteiros que duram 40, 50, 60 minutos e onde o nome de Cristo não é mencionado, sequer mencionado. Onde a pessoa de Cristo, a sua obra, não são exaltados. Mas onde os desejos do homem se tornam como um grande motivo para fazer de Deus um servo, um escravo. Isso não é a glória de Deus. Isso é a bajulação da alma humana. Isso é a bajulação da depravação do coração humano. Isso é a bajulação que conduz ao inferno. Mas Paulo estava comprometido com a pregação do evangelho puro, que preocupava-se com a glória de Deus e não com a glória dos homens. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo fala sobre algo importante para aquele que anda de maneira que Deus é agradado. Ele diz que é importante abrir mão de direitos por amor do outro. Mas isso é mais um choque cultural com o nosso tempo. O nosso tempo diz mais ou menos assim: não, o crente não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. As pessoas vão na igreja quase que para fazer macumba gospel, né? Que é para fazer um tipo de oração onde ele ganha e o outro perde. Tem gente feito oração para que, Senhor, tira o cargo de fulano e me dá esse cargo. Eu quero o que é meu. É o que você mais ouve dentro da igreja moderna. Uma terrível e lastimável preocupação com o que é meu, enquanto Cristo nos ensinou valores tão distintos. Enquanto o apóstolo aqui nos ensina que é preciso abrir mão de direitos por amor do outro. Vejam os versos de 7 a 9. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Isso é de fazer bispos e apóstolos modernos se revirarem, terem alergia, porque vivem dos outros. Porque enquanto muitos vivem no engano, dando tudo de suas poucas posses, há histórias de pobres senhoras enganadas que vendem a própria casinha que tem, vai lá e entrega aos pés do apóstolo da mão grande, chapeludo. Esse que depois vai para a fazenda, opera o joelho em médico, enquanto a pobre fica iludida, dando tudo dos seus recursos, confiando no milagre, numa cura, que possivelmente não é a vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo está dizendo o contrário do que estes homens fazem hoje. Ele disse que ele se esforçou para não viver dependendo deles. Ele diz que não exigiu deles a própria manutenção. Ele diz que antes ele foi reconhecido pelo muito trabalho, pela fadiga com que se dedicou àqueles que ouviram sua pregação. Enquanto Paulo estava disposto a dar a própria vida por aquelas pessoas, ele não exigiu destas pessoas
algo que lhe pudesse ser por benefício. Por quê? Porque Paulo estava abrindo mão dos seus direitos por amor àquelas pessoas. Há muito do que nós precisamos fazer nesse ano que só será feito se você abrir mão dos seus direitos por amor a outros. Por vezes você vai ter que fazer pelo Evangelho, abrindo mão daquilo que certamente você até merecia receber, você faria justo receber, mas que você deve entregar por amor de outros. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. É isso que muitos dos nossos missionários têm feito. Eu tenho, e não me canso disso, de me assombrar com aquilo que muitos irmãos têm feito. Eu não vou dizer o nome deste irmão, missionário aqui de Brasília, mas que tinha uma boa carreira como dentista, e a esposa era bem sucedida como fisioterapeuta, e ambos deixaram suas carreiras e ele investiu tudo para o ministério pastoral, abrindo mão de uma boa renda, de qualidade de vida, de posses, de grandes privilégios que o dinheiro pode dar, e foi viver a vida pastoral de uma maneira bem modesta. E não satisfeito com esse rebaixamento social e econômico, ele sente no coração o desejo de servir como missionário. Mas não queria ser missionário em Nova York, em Paris, não. Ele quis ser missionário no meio daqueles que matam quem se professam cristãos. Ele quis ser missionário no meio do povo muçulmano, desses que entram em sedes de jornais metendo bala. E então ele vende o pouco que ainda tinha de patrimônio, todos os seus bens, e investe na vida missionária. E com um sustento levantado com dificuldade, sendo que pouco mais de 10% do seu sustento vem da denominação, ele vai com sua esposa e filhos bem pequenos, fazendo o restante do treinamento na África do Sul, para depois emergir no mundo árabe, de uma maneira que a partir de hoje suas comunicações, seus e-mails já são codificados, porque a sua vida corre risco, a vida dele, de sua esposa e de seus filhos pequeninos. Este é um homem que entendeu o que é abrir mão de direitos por amor de outros, um homem que resolveu amar gente que vive cega pela religião muçulmana, vive cega pela adoração de um falso Deus, de uma falsa proposta religiosa. Um homem que amou pessoas que ele ainda não conhece, abriu mão de direitos. É assim com ele, é assim com muitos missionários. Pessoas que não têm sonhos de grandeza para si mesmos, mas que querem dar a própria vida pela grandeza do nome de Cristo. É assim que se anda na vida que agrada a Deus, abrindo mão de direitos, se voluntariando, sendo servos humildes e vivendo a verdadeira liberdade. Por quê? Porque esse homem agora, ele não está preso, ele não está preocupado com o IPTU do apartamento dele, ele não está preocupado com o alto custo da prestação dele, mas a grande preocupação dele é: amanhã, se eu amanhecer vivo, Cristo será glorificado. Esse homem está livre, absolutamente livre, porque vive e investiu tudo para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. Mas Paulo diz aqui também que o seu procedimento, a sua defesa diante daqueles que os perseguem, aquilo que se mostrou como um fruto, que se tornou também fruto na vida dos seus discípulos, daqueles que ouviram a sua pregação, é de que eles buscaram a piedade, eles buscaram amar Deus com tudo, eles buscaram atentar ao amor que Jesus fala em João 14. Vejam que o verso 10 diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Meus irmãos, Paulo está dizendo que ele tinha devoção total a Deus, a vida dele toda
estava na presença de Deus. Os reformadores usaram de uma expressão latina para falar de piedade. Eles diziam que a piedade se resume em corandel, ou seja, numa vida na presença de Deus. Uma vida que nós podemos chamar de uma vida tel-referente, ou uma vida em que todas as coisas, em que tudo que nós fazemos é justa e irrepreensivelmente orientada por Deus. Os negócios são orientados por Deus, os relacionamentos orientados por Deus, os pensamentos orientados por Deus, o meu lazer eu pratico na presença de Deus, são orientados por Deus. É Deus quem define toda a maneira de proceder em relação à vida. É isso que Paulo está dizendo, que é devoção, que é piedade. Foi isso que ele demonstrou no seu procedimento. Isso significa uma entrega, mas não qualquer tipo de entrega, não aquela entrega domingueira, mas uma entrega total. Paulo pertencia a Jesus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e aí a vida inteira. Lembrem-se que o próprio apóstolo disse que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A entrega dele era total. E se você quer também viver assim, uma vida que de fato agrada a Deus, esteja pronto para buscar a piedade, para viver a vida na presença de Deus, para fazer todas as coisas de maneira que Deus seja agradado. E aí eu pergunto, você deve assistir televisão? Você está certo de que aquilo que você assiste, Cristo assiste com você? Aonde você tem ido? Cristo tem ido com você. As coisas que você pensa são dignas de Cristo. Aquilo que você faz na sua vida toda, pode-se dizer que você faz na presença de Deus. Não que Deus, em algum modo, possa estar ausente com seus olhos das coisas que você faz. Mas eu quero saber se aquilo que você faz, Senhor, faz comigo. Senhor, eu vou agora ligar a televisão e os meus olhos estarão postos em coisas que eu sei que o Senhor pode olhar, sem que o Senhor se ire, sem que o Senhor fique indignado. Tem crente, meus irmãos, que tem amado coisas que Deus odeia. Tem crente que tem se enganado com a falsa religião, de viver amando coisas que Deus detesta. E tem crente que tem deixado de detestar as coisas que Deus detesta por um simples motivo, porque seus corações estão dominados por estas coisas. Paulo também diz que é preciso amar a justiça. Aquilo que o próprio Senhor Jesus já havia falado nas bem-aventuranças, quando ele falou dos aprovados de Deus, os bem-aventurados, dizendo que eles devem amar a justiça, desejar a justiça. E então Paulo fala disso também, quando ele diz que ele buscou isso, esta vida justa, irrepreensível. Amar a justiça, meus irmãos, que significa perseguir a misericórdia, que significa buscar a vida bem-aventurada, a vida de aprovação de Deus, a vida que é debaixo dos olhos de Deus, onde Deus olha e ama o que você faz. É assim que nós precisamos andar neste novo ano e por toda a vida. Miqueias, profeta Miqueias, ele diz o que Deus pede de nós, lá em Miqueias 6:8. Ele diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso significa que aqui ele já está embutindo o aspecto da negativa contrária, daquilo que toda a Bíblia fala, que Deus odeia o soberbo, o arrogante, que Deus simplesmente rejeita o soberbo. Portanto, não busque a religiosidade do orgulho, da soberba, a religiosidade que faz você Deus de si mesmo, a religiosidade que faz com que você não esteja atento para o fato de que o teu coração tem que estar consciente
da severidade da diferença que existe entre Deus e você. Que espiritualidade pode existir em pessoas que decretam coisas para Deus, que ordenam coisas para Deus? Ele é Deus, Ele está no céu e você está na terra. Ele é perfeito, santo, justo, e você é pecador, miserável, que depende de toda a plena justiça de Cristo para ser aceito na presença dEle. Não abuse da misericórdia, antes busque, ames a misericórdia. Não abuses do orgulho, antes ames andar humildemente com o teu Deus. É isso que o profeta está dizendo, é isso que Paulo diz que fez. Finalmente Paulo diz que nós devemos perseguir a santidade, que significa mortificar o pecado. Vós e Deus sois testemunhos do modo que piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros, ou seja, nós lutamos contra o pecado. Paulo está dizendo que ele mortificou o pecado. João 12, versos 24 e 25 nos diz: é verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Uma coisa que nós aprendemos do Evangelho é que você não pode esquecer ao querer andar de modo que agrade a Deus. Aquele que quer vir com Jesus, ele precisa morrer se quiser viver. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa ver o pecado morrer na sua vida, se você quiser ver a vida florescer, a vida brotar, frutificar em todo o seu vício, em toda a sua expressão, através das obras de Cristo no seu coração. O George Miller, missionário, ele disse o seguinte: o segredo do sucesso de George Miller é que George Miller morreu já há alguns anos. O mesmíssimo segredo da vida do apóstolo Paulo. O segredo de Paulo era: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O segredo de Paulo é: ele havia morrido e Cristo viveu em mim. Se você quer viver uma vida que agrada ao Senhor, entenda, você precisa morrer para que Cristo viva. Seus ídolos precisam morrer, seus maus desejos precisam morrer, suas ambições pessoais, pecaminosas, precisam morrer, seus sonhos de grandeza precisam morrer, para que Cristo possa viver em você. Mortificar o pecado é a nossa primeira missão. Em sua oração, o nosso irmão Alex também disse que um dos grandes problemas nossos é que nós vivemos uma vida em si mesmada. Nós estamos preocupados o tempo todo com a autoglorificação. O tempo todo o nosso empenho é ser autoglorificado, é ser exaltado, é ser elogiado, como nós amamos isso. Mas o grande desafio do Evangelho para a sua vida é que enquanto você não entender qual é a sua primeira missão, você não vai viver. E a nossa primeira missão como cristãos é nos desglorificarmos, para glorificarmos a Deus e vivermos nele. Meus irmãos, não há como você estar no centro do seu coração e Deus também está no centro do seu coração. Ou um ou outro. Ou você se esvazia de si mesmo, se autodesglorifica, renuncia a toda pretensão de grandeza, a toda expressão de orgulho, de autojustiça, de automerecimento, de mérito diante de Deus. Renuncia e diz: ó miserável homem que sou, confio e dependo apenas de Ti, ó Senhor Jesus. Se você não caminhar esse caminho, você não saberá o que é vida. A carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20 diz: já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida que Deus convida você a andar por todo o resto da sua vida. Essa é a vida que agrada a Deus. Ninguém que entra naquela porta, senta nestas cadeiras, com sonhos de grandeza, com desejos de autogratificação, de autoglorificação, será satisfeito. Somente aquele que está pronto a renunciar à própria vida e permitir que Cristo viva plenamente sua própria vida, irá conhecer a vida plena e cheia de satisfação. Que você possa encontrar esse caminho. Que Deus possa conceder-te a graça de viver desglorificado e com Ele glorificado na sua vida, em todas as áreas, em todas as coisas. E assim você em 2015 vai andar uma vida que agrada a Deus. Você vai andar uma vida que de fato o satisfaz. Como é que está a sua devoção? Você está completamente rendido ao Senhor Jesus? Tudo que você faz, pode-se dizer que você faz na presença de Deus? Você se entristece por seus pecados e caminha em arrependimento? O pecado te produz tristeza de fato? Ou você apenas moralmente está convencido de que você faz coisas erradas? Mas que não há grande tristeza por fazer essas coisas. Terceiro lugar, você busca a glória do seu nome ou a glória do nome de Jesus? Você está preocupado em cantar as coisas que aquecem os teus sentimentos, ou preocupado em cantar as coisas que fazem do nome de Jesus exaltado? Em quem você confia em meio às tribulações? Na sua própria força, sua própria capacidade de trabalho, ou unicamente em Deus? Mateus capítulo 3 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não creia como o mundo tem crido, que é uma questão de quando eu quiser, de quando eu puder, de escolhas que eu faço, ou de jeito de viver. Há dois tipos de vida: há aqueles que são filhos do Espírito e aqueles que são filhos da carne. Há aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a toda a condenação que Deus reservou aos reprovados, aos que não são deles, e que serão juntamente com o diabo lançados no inferno. Coloque o seu coração na presença de Deus neste momento e se pergunte: para onde eu caminho a passos firmes e largos? Para a nova terra com Cristo ou para o inferno? Feche os seus olhos. Por alguns instantes pense sobre a sua vida. O que a sua vida tem feito? Glorificado homens, a si mesmo, ou glorificado o nome do Senhor Jesus? Esta é a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, para que você creia em Deus, creia em Cristo, renda-se somente a Ele e viva uma vida que de fato faça de Jesus, de Deus glorificado. Vamos orar.